Hoje a gente vai compilar teorias sobre o irmão gêmeo do Sukuna e sobre o Sukuna canibal, com uma teoriazinha de bônus aí no final. Mas vamos lá. Primeiro o crédito, tá? Para a teoria do canibal aí, que eu vou usar aqui, é do 01HU2. O cara comentou aí nos comentários, o comentário original dele tá aí. Um salve aí pro cara, um salve para ele e vamos lá. Primeiro a gente tem que separar em duas partes aqui, pelo menos em duas possibilidades aqui. Primeiro, se a gente vai enfiar o Kenjaku no meio, né? Ou se a gente vai tratar do Sukuna como um evento separado. Primeiro, vamos tirar a parte do Kenjaku logo. A gente sabe, né, que o Tengen e o Kenjaku eles trabalharam juntos. Provavelmente eles se conheceram em algum monastério. A Tengen, né, deve ter se conhecido em algum monastério. Provavelmente não era um monastério muito convencional, né? Porque a Tengen é mulher e monastério era só para homem. A gente nem sabe se o Kenjaku era homem, né? Se o Kenjaku era homem no começo, porque de alguma forma ele encontrou a Angel, né? A Angel era cristã, uma japonesa cristã na época, né? Ela deve ter chegado com os jesuítas, alguma coisa assim. Porque o cristianismo chegou lá no Japão com os portugueses, né? Igual aqui. Mas o Kenjaku ele conheceu a Tengen em algum momento. Eles eram monges, né? Fica bem claro que eles eram monges. E a Tengen não podia ser uma monja num monastério convencional. Então provavelmente o negócio era meio que no centro da comunidade ali, onde eles aprendiam sobre a religião, alguma coisa assim. A gente sabe, né? E fica meio subentendido, né, que o Sukuna também era parte disso. Em algum momento ele era considerado um santo, né, alguma coisa assim. E aí ele caiu. Pelo menos é como a Angel cita ele, né, ele é conhecido como o caído da graça, né, alguma coisa assim. Então fica bem claro aí que o Sukuna fez parte disso. E aquele negócio dele ser uma múmia do monge, uma múmia de monge, né, múmia de monge budista, não é a parte da ironia, né? A parte da ironia é que ele tem que o monge, aquela múmia é um monge que se livrou dos desejos carnais, de avareza, né, e tudo mais, e o Sukuna ia acabou devorando o próprio corpo, né? Essa era a ironia, não que ele tinha virado um monge budista. Então a gente vai seguir essa parte aqui por enquanto, com o Kenjaku no caso. Eu vou considerar o Kenjaku com um número infinito de idade, por enquanto. Porque a gente sabe, por enquanto, né, a gente sabe que ele tem sempre 3 técnicas, no mínimo, né? Uma é a técnica do cérebro dele, a técnica original, que ele pula de corpo em corpo. O Gege, ele já falou no fanbook, no databook, que a costura, né, do cérebro é um binding valve, e que no caso do Geto, ele não tinha como absorver a técnica do corpo, né? Ele fez uma gambiarra, ele fez um jeitinho ali para conseguir absorver a técnica do Geto. Então a gente fica meio subentendido, né, que não é tão simples assim. Talvez tenha a ver com a costura ali, né? A costura. Mas a gente sabe que o Kenjaku ele pode ter pelo menos 3 técnicas, né? Porque na luta dele ele mostrou as técnicas dos 2 últimos corpos que ele usou, mais a técnica dele. E a técnica da Kaori, ela era antigravidade, né? Ela voava aparentemente. A técnica da mãe do Yuji era a técnica de voo. E aí ele fez a técnica reversa para fazer a técnica de gravidade, o Kenjaku. Mas a gente sabe que o Kenjaku ele tem no mínimo 3 técnicas, né? A gente já viu que ele experimenta, ele faz experimentos, ele chama o Yuji de aquela coisa, né? Porque ele experimentou, é um experimento, mesmo que ele tenha parido o guri. E o Yuji ele fica como se fosse uma extensão, né, do experimento da família Kamo, né? Que ele usou na família Kamo. E aí eu vou puxar aqui que talvez, como o Kenjaku é velho pra cacete, a gente não sabe quantos anos ele tem, ele pode muito bem ter nascido na pré-história lá. Eu vou trazer uma referência à série Heroes, aquela série
acho que é 2004, tinha um personagem chamado Sylar, que ele tinha uma habilidade chamada aptidão intuitiva. Que nessa série tinham mutantes, né? Tinham humanos melhorados. E esse cara, ele não tinha poder a princípio. O poder dele era aprender como as coisas funcionavam e copiar. Ele via como funcionava e alterava o cérebro dele para ele ganhar esse poder. O Kenjaku, então eu vou com a teoria aqui, com a hipótese de que o Kenjaku ele está tentando fazer um corpo que segure mais de uma técnica há muito tempo, né? Esse é o objetivo principal dele com esses experimentos, quando ele resolve fazer filhos, né? No caso dos Noritoshi, eu acho que a parte de ter técnicas, né, é que ele misturou o próprio Kamo Noritoshi, que tinha a técnica de sangue, né? O cara tava com duas técnicas, porque tinha a técnica dele também no corpo. A gente não sabe se a técnica do último corpo tava no meio também, né? Mas ele misturou a técnica de sangue, todos para garantir que os filhos dele lá nesse caso nascessem com a técnica de sangue dos Kamo, né? Talvez a técnica da mulher, a mulher teria alguma técnica também, né? Porque ela consegue engravidar de maldições. Isso não é normal, né? Isso não é normal. Isso deve ser algo raro. O cara deve ficar de olho, né? O Kenjaku deve ficar de olho, porque ele já deve ter testado feitos antes. Só que ele não pode engravidar qualquer mulher, né? Com uma maldição. E a técnica da maldição, que a gente nunca ficou sabendo qual era. Inclusive, meio que dá a entender que não era o lance especial não era a maldição, né? O lance especial era a mulher. E aí é provável que, como os filhos têm aparências diferentes, né? É provável que ele tenha engravidado usando maldições diferentes para testar. Porque tem o Ketsu, ele tem o poder ele tem o poder da velocidade, né? Tem o poder da velocidade. O Chozo ele é quase um humano normal. Aquele outro ele tinha o poder ele consegue. Lá quando ele lutou a primeira vez a gente não viu qual era, né? Mas quando o Chozo ele usa o poder do irmão dele, é como se ele conseguisse expandir os membros. Aparentemente é isso aí, usando o sangue. É tipo o Jonathan Joestar, aquela técnica do Ramon que ele expande, que ele estica o corpo, estica os braços. É meio que dá a entender que era essas técnicas aí. Então, eu vou considerar que a gente tem os pontos importantes aí. A mulher que pode engravidar de uma maldição e o Kenjaku usando isso para tentar expandir, né, a capacidade humana de manter técnicas amaldiçoadas inatas, né. E aí eu vou dizer aqui que ele fez isso. O Sukuna é um resultado disso, um resultado mais antigo disso. Considerando que uma mulher dessa deve ser rara, né, de aparecer, ele fez essa experiência na época para tentar ele deve ter tentado de várias formas, né? Porque o Sukuna, a gente já sabe que o Sukuna tem pelo menos ele tem a técnica dele, tem a técnica de fogo, e se a gente considerar a técnica do abrir, né, como uma terceira, ele tem 3 técnicas aí, mais a técnica do hospedeiro, quando ele está encarnado. Já passou o Kenjaku, né? O Kenjaku consegue ter 3 ao mesmo tempo, já passou o Kenjaku. Mas se a gente lembrar dos dedos, né, dos dedos que o jogo tava, cada dedo tinha um formatinho diferente, como se fosse um elemento diferente. Tem essa teoria, né, de que os dedos, aqueles outros dedos representam técnicas diferentes do Sukuna. Mas os 5 primeiros dedos que ele comeu, eles eram iguais. Era como se fosse de terra, né, de pedra. Então vamos considerar aí que o Sukuna, o que o Kenjaku precisava amplificar no ser humano, né, era aumentar a energia amaldiçoada. Né? O Sukuna ele tem quase o dobro do Yuta, por exemplo, porque ele só consegue 3 técnicas. A gente sabe que Kenjaku, né, ele só consegue 3 técnicas. A gente sabe que a quantidade de energia amaldiçoada dele não é tão impressionante assim, né? Não é tão impressionante.
Então talvez ele tenha chegado a essa conclusão, né? Que o problema é a falta de energia amaldiçoada. O humano tem uma quantidade limitada. E aí ele fez os experimentos para tentar aumentar. Conseguiu chegar no Sukuna, por exemplo. O Sukuna tem o dobro do Yuta. Se a gente considerar que o Kenjaku, com uma quantidade, por exemplo, digamos que ele tem um terço do Yuta, e ele consegue ter 3 técnicas, se o Sukuna tiver praticamente umas 10 vezes mais do que o Kenjaku, ele conseguiria manter, usando o mesmo esquema do Kenjaku, ele conseguiria manter umas 10 técnicas no mesmo corpo, sem causar problemas. E a gente pode, porque eram 10 dedos, né? Eram 10 dedos, e os 10 dedos que o jogo trouxe tinham esses formatinhos diferentes. Mas vamos lá. Vamos dizer que o Kenjaku, ele fez esse experimento. Ele queria aumentar a quantidade de energia amaldiçoada a princípio, e aí depois ele ia fazer os esqueminha dele para ir pulando, né? Para ir acumulando técnicas. Só que ele não contava com gêmeos. Ele não contava com gêmeos. A gente sabe que os gêmeos, eles contam como uma pessoa só, e aí nesse caso o potencial é dividido no meio, né? E aí como nasceram gêmeos, ele acabou abandonando lá nesse convento. Ou então ele levou para criar. É possível também. Mas eu acho que ele abandonaria. A gente não sabe se ele criou os irmãos lá das pinturas amaldiçoadas, né? Eu acho que ele não se deu o trabalho, não. Então vamos dizer que ele abandonou o Sukuna e o irmão dele num convento budista. E aí o irmão tinha uma técnica amaldiçoada. Vamos dizer que o irmão do Sukuna, ele herdou o santuário malévolo, que nesse caso era só santuário, né? Antes deles serem caídos. E o Sukuna herdou técnica nenhuma. E aí eu vou dizer aqui que talvez o Sukuna tenha esse lance da aptidão intuitiva. Se o Kenjaku criou o Sukuna, como foi um experimento fracassado, né? Porque nasceu gêmeo e tudo mais. Mas vamos dizer que ele criou o Sukuna e que o Sukuna meio que virou assistente de laboratório dele, né? Chegaria um momento em que o Sukuna resolveria fazer um lance meio parecido com o Sylar, usando a aptidão intuitiva. Vamos dizer que o Sukuna chega um momento em que ele mata o irmão dele, e ele resolve abrir o crânio para ver como é que funciona. Porque quando ele mata o irmão dele, ele não ganha o santuário malévolo. Porque já que no caso da Maki ela não ganhou, né, a técnica de construção. Vamos dizer que o santuário malévolo morreu com o irmão do Sukuna. E aí o Sukuna, observando o cérebro do irmão, ele faz aquele lance do Sylar, de devorar o cérebro do irmão para tentar absorver o santuário. E aí ele consegue absorver. E a partir daí, vamos dizer que ele absorve, mas o santuário ele vem corrompido, né? Ele vem corrompido. Porque se os caras tivessem uma técnica chamada santuário malévolo lá no convento budista, né? Eu acho que eles não teriam ficado lá. Então vamos dizer que o santuário malévolo veio corrompido. O que o santuário malévolo fazia, do irmão do Sukuna? Ele dava para guardar coisas. Mas agora que o Sukuna ele percebeu, né, junto com o Kenjaku, que observando o cérebro, observando como é que funcionam as mutações, o lance do córtex frontal, o lance das mutações corporais, que antigamente devia ter muito mais, né? Lá na Era Heian devia ter muito mais. A gente vê que a Uro, ela tem aqueles olhos pretos, né? O pai da Maki também tem os olhos pretos, e não deve ser aquela tatuagem de olho, né? Porque o pai da Maki, ele é velho. A não ser que ele seja modernoso igual o Gakuganja, né? É modernoso, ele só se veste de tradicional, mas ele é modernoso, ele fez aquela tatuagem de olho. Mas o cara tem os olhos pretos, isso é alguma mutação. Isso é alguma mutação corporal que vem junto com a técnica, né? Deve vir junto com a técnica dele. Então, o Sukuna, ele acaba se focando nisso tudo, e a partir daí ele passa a devorar os cérebros. Óbvio que em algum momento ele vai chegar no limite, né? E aí
eles devem ter bolado o lance de virar item amaldiçoado, né? Talvez porque o Sukuna estivesse chegando na idade limite. Será que ficou meio subentendido que ele morreu de velhice, na verdade, né? Ele morreu de velhice. Eu acho essa teoria interessante. Essa teoria interessante dele ter que devorar, ele usando essa aptidão intuitiva, né? Igual o Sylar. Ele observa como é que o cérebro funciona, e aí ele devora para absorver. Porque o que adapta com energia amaldiçoada ele poderia adaptar só com técnica, né? Mas para absorver mutações físicas, ele teria que devorar o cérebro para absorver esse tipo de mutação. E essa é a principal teoria, a parte principal. A segunda opção é que o Kenjaku é a mesma coisa, né? O Kenjaku fez o lance lá de engravidar a mulher com a maldição. Só que dessa vez foi só com a maldição, ele não botou o homem junto. Ele não botou DNA humano junto. E aí o Sukuna, ele mais uma vez nasceu gêmeos, né? Mas eles foram gerados meio humano, meio maldição. E aí o Sukuna devorou o irmão ainda no útero. Por isso que ele não questão de devorar tipo um tubarão, né? Mas o lance de adaptação, dele absorver a carne no tudo que ele tocava, né? Vamos dizer que quando ele era bebezinho ele não conseguia controlar direito a técnica dele. E aí ele encostou no irmão e absorveu o irmão. E é por isso que ele nasceu daquele jeito. Nasceu com 2 braços e 2 pernas extras. Porque o Sukuna, Ryomen Sukuna do Nihon Shoki, ele tem 2 pernas extras também, né? E aí talvez, quando ele estava crescendo, ele viu que as pernas extras não ajudavam muito, ele removeu. Ele removeu usando a manipulação da carne dele. E a técnica original do Sukuna seria a manipulação de carne, porque se ele usar a técnica reversa, ele consegue voltar, ele consegue resetar, né? Nesse caso, a carne dele. Mas para ele criar um braço, isso aí é outra coisa, isso não é técnica reversa. A não ser que a técnica reversa consiga fazer isso, nesse caso. Mas a pessoa ia ficar com câncer, né? O Sukuna conseguir fazer braços extras, nesse caso, eu acho que é uma técnica de carne. E aí, nesse caso do Sukuna meio maldição, a técnica dele seria a manipulação da carne, e a técnica do irmão dele seria o santuário que guarda as coisas. E aí, nesse caso, como ele absorveu o irmão dele, né, entre aspas, ele ficou com as duas técnicas. E acabou mudando o santuário assim, para ele poder guardar outras coisas. Eu acho que essa parte é interessante. Eu acho que essa é interessante. E aqui, vamos numa teoria rapidinha, que é uma teoria bônus, que eu acho. Se ele só devorou o irmão dele, né? Se ele só matou o irmão dele de raiva mesmo, e ele é o desgraçado por causa disso, se foi só vingancinha mesmo, alguma coisa assim, o desgraçado por causa disso, eu vou botar aqui na mesa que os braços extras que ele tem, já que ele não tem as pernas extras, né? Se ele não tem as pernas extras, ele não deve ser o Sukuna. O Geg não vai fazer referência ao Sukuna do Nihon Shoki, né? Eu vou dizer aqui que os braços extras são os braços do irmão dele, que ele transformou no item amaldiçoado. Tipo, empalhar o morto, tá ligado? Ele transformou os braços do irmão dele no item amaldiçoado. Eu vou deixar essa aí. O que vocês acham aí? O que vocês acham dessa parte? Me avisa aí nos comentários. O que vocês acharam? Quais são as contra-teorias de vocês aí? Tem várias outras teorias. Eu tava lendo um monte de teorias sobre o Sukuna, tem muita coisa. Tem o lance das armas também, o lance das armas dele. Outras teorias sobre as armas. Inclusive falando sobre o resto do mundo, o resto de itens lendários do mundo, né? Serem itens amaldiçoados, tipo a lança de Longinos, tipo a Segunda Guerra Mundial no resto do mundo, né? Do mundo de Jujutsu, com feiticeiros ali, a lança de Longinos, os pedaços da Veracruz, tudo ser item amaldiçoado, poderosíssimo, né? Mas eu vou deixar essas teorias para outro dia. A gente fica por aqui. Se você curtiu até aqui, considera deixar um like, me ajuda bastante. Considera se inscrever se você curtiu se você curtiu esse conteúdo, que eu vou fazer isso toda semana. E a gente fica por aqui. Até a próxima, galera. Valeu e até mais.